Quem ficar até o final da live também, no final da live tem um exercício sobre identidade que eu preparei com todo carinho. Esse exercício tá bem especial, tá? Então fiquem aí até o final da live para vocês não perderem esse exercício, tá? Sobre identidade. Então vamos lá, bem-vindo ao nosso primeiro encontro, né? Papo com a Mi. Esse é o nosso primeiro encontro de vários que vão acontecer. Eu sempre vou avisando aqui com um pouco de antecedência, né, para vocês acompanharem as lives. E antes de eu falar um pouco mais sobre o tema, né, quem é a Michelle, né? Eu acho que muita gente que tá aqui no Instagram me conhece, talvez no YouTube não, né? Então, eu sou a Michelle, né? Hoje eu atuo como mentora de mentalidade e comportamento humano. O tema de hoje que a gente vai falar é sobre senso de identidade. Aquelas perguntas que a gente faz ou que chega num determinado momento da nossa vida, a gente começa a se questionar quem sou eu, né? Por que eu estou aqui? Qual o sentido de eu fazer o que eu faço? De eu ser quem eu sou? Qual o sentido das escolhas que eu faço? E eu acho que todas nós temos um momento da nossa vida que a gente se perde um pouco, né? De quem a gente é, da nossa essência, né? Da onde a gente tá. Então, senso de identidade nada mais é que uma construção interna, né? Da gente, que começa lá na infância. A identidade que eu gosto de trazer é uma identidade que vem além da nossa infância, ela vem lá da nossa gestação, ela vem lá dos nossos pais, ela vem lá dos nossos avós, né? Mas a nossa identidade nada mais é que a nossa essência, a essência de ser quem somos. E senso de identidade, Michelle, serve para todo mundo, né? Sim, ela serve e ela é essencial para todos nós, né? Eu gosto sempre de falar que aqui a gente tem a nossa essência, né? Quem a Michelle é. Só que a Michelle foi crescendo e foi recebendo alguns rótulos, foi vivendo experiências, ela foi ouvindo, ela foi sentindo, ela foi observando, ela foi experienciando várias coisas durante a vida que vão criando alguns rótulos. E muitas vezes a gente perde a essência de quem a gente realmente nasceu para ser. E por isso que chega algum momento da nossa vida que a gente se questiona mais sobre quem a gente é, né? E aonde a gente tá. Então, o senso de identidade é a noção que eu tenho de quem eu sou. A noção de saber quem eu sou. E quais são os benefícios, Michelle, de eu saber quem eu sou, de trazer essa minha identidade clara, com clareza, com precisão, né? Quando eu sei quem eu sou, eu me torno mais convicta de mim. Então, não me importa se o que eu fizer, se o que eu falar, se o outro vai rir, se ele vai achar bonito, se ele vai achar feio. Eu saio daquela necessidade, a necessidade de ser aceita, aquela necessidade de ser aprovada, de ser boazinha. Eu saio disso porque eu sei quem eu sou e eu sei a minha essência. Então isso é muito importante para a gente construir relacionamentos realmente saudáveis e não relacionamentos onde eu gere uma dependência emocional, né? Então, quando eu tenho senso de identidade, quando eu tenho clareza de quem eu sou, eu tomo decisões com muito mais clareza, com muito mais precisão. O que é precisão? Eu sei o que eu quero, é isso aqui. E com muito mais confiança. Porque muitas vezes a gente tá tão inseguro de quem a gente realmente é, que quando a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa da opinião de uma pessoa, de duas pessoas, de três pessoas. A gente precisa da validação. O que você acha, o que você não acha. Michelle, mas eu não posso consultar ninguém? Posso, eu posso. Qual a sua visão sobre isso? E eu faço. Hoje de manhã mesmo, eu tive um caso que eu precisava de uma visão de uma pessoa com um pouco mais de experiência. Eu mandei o caso para ela e disse assim, me passa a sua visão sobre esse caso. Eu estava validando, eu não estava fazendo para me sentir segura, porque eu tenho a minha visão, mas às vezes eu quero balancear e encontrar, né, algo mais específico. Mas a gente tem muito mais clareza, né? Um outro benefício da gente saber quem a gente é, da nossa identidade, é estabelecer limites, né? A minha mente, né? Quando eu deixo que a outra pessoa acesse a minha mente,
que a outra pessoa acesse as minhas emoções, eu deixo que ela controle a minha vida. E deixa eu falar pra vocês, somente você pode tomar decisões sobre a sua vida, sobre a construção da sua vida, sobre o que é importante para você, porque essa essência é sua e o outro ele não tem acesso a essa essência. Agora, se eu não sei quem eu sou, eu fico dependendo da ação do outro, do que o outro vai achar, do que o outro vai decidir por mim e precisa ser minha decisão, porque isso é importante para mim. Então, mesmo que diante da vida eu exerça vários papéis, né? Porque assim, na vida eu sou a Michele, né? E essa Michele, ela é filha, né? Eu já nasço com o papel de filha, né? Eu cresço, eu caso, eu me torno esposa, depois, né? Entrando num fluxo, né? Eu me torno mãe, né? Me torno profissional, me torno aluna, né? Então são vários papéis que eu exerço, né? Dentro da sociedade, dentro do ambiente que eu vivo, né? Dentro da onde eu estou. Então, para que eu tenha, né, esses papéis bem alinhados, né? Eu preciso saber quem eu sou para estabelecer limites, para entender até onde o outro pode vir e aonde ele não pode vir, né? Só que quando eu trago ainda dentro de mim algumas feridas que me fazem ter essa necessidade de ser aceita, essa necessidade de ser aprovada tão profunda, eu acabo não estabelecendo limites, eu acabo não conseguindo dizer não, porque eu tenho medo de não ser aceita, de eu ser excluída, de eu ser abandonada, de eu ser rejeitada, de eu ser desaprovada. E eu acabo sendo que o outro controla a minha vida. Ele faz o que ele quer. E eu preciso me conhecer e saber o que é importante para mim, né? E muitas vezes, quando a gente se perde nos papéis que a gente exerce na nossa vida, na sociedade, a gente esquece do que a gente gosta, né? Eu sei que o meu marido gosta assim, eu sei que as minhas filhas gostam assim, eu faço assim porque é o melhor para as minhas filhas, eu faço assim porque é melhor no meu profissional, mas o que é melhor para você, o que você gosta, tem que ter na sua vida algo, né, que é sobre você, somente você, que tá alinhado nessa sua essência, né? A gente escolhe relacionamentos mais alinhados, né? A gente não nasceu para todo mundo, porém a vida é relacionamento e relacionamentos constrói quem a gente é ao longo da nossa vida. Então, relacionamentos é importante, a gente cresce nos relacionamentos. Alguns relacionamentos vão, outros ficam, outros vêm, né? E a gente precisa entender isso. Tem gente que é tão apegada em pessoas e relacionamento que se alguém sai da sua vida, a pessoa quer morrer. Pra ela é o fim. Nossa, aquele meu amigo não me procura mais, aquela pessoa não, né? Mas peraí, né? Tu tá tão preso nos relacionamentos que se você não tem mais esses relacionamentos, você se perde de si. Então, saber quem você é, saber a sua identidade, faz com que você escolha relacionamentos mais alinhados, relacionamentos que vão te ajudar nessa construção, né, de quem você é. O senso de identidade também, ele faz você ter uma direção na sua vida e não viver somente no piloto automático. Então, eu sei quem eu sou e quando eu sei quem eu sou, é muito mais fácil de eu trilhar o caminho para onde eu quero ir, né? Aonde eu quero chegar, do que quando eu tô perdida. Porque quando eu tô perdida, eu vou no piloto automático, eu só faço o que precisa ser feito naquele dia, eu só faço, né, a necessidade daquele momento e eu não tenho direção. É aquela frase, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve, né? Então, trazer para você o senso de identidade faz com que você vá para a direção certa e não fique só no piloto automático, né? É uma frase que eu sempre digo nos meus atendimentos, nas minhas mentorias, que é: você precisa ser intencional, você precisa colocar intencionalidade naquilo que você faz, né?
Para quê? Para que o teu futuro, você sabe o que te espera, porque você semeou aquilo, você plantou aquilo, né? Só que muitas vezes a gente é imediatista, a gente quer a solução naquela hora, a gente quer, né, a resposta naquela hora. A pessoa vem para uma sessão de terapia e ela quer assim, o que eu faço para transformar isso aqui? E ela não quer vivenciar o processo ou fazer as coisas que ela precisa para vivenciar aquilo ali. Por exemplo, eu preciso emagrecer. Ok, você quer emagrecer? Então tá, você tá disposta a limitar a sua vida social, que eu digo, você ir para um jantar e você não comer exatamente o que estão servindo lá, ou você sair de casa com a sua marmita com o que você tem que comer, porque se você não fizer escolhas diferentes, o resultado não vai ser diferente na sua vida. Então, muitas vezes a gente quer um resultado. Eu quero um corpo magro, mas eu não quero fazer o que precisa ser feito para ter um corpo magro. E aí você não vai ter, não existe, né? É matemático, né? E eu acho que a função da gente aprender matemática durante toda a nossa vida escolar, eu acho que é isso, né? 2 mais 2 são 4. Não adianta eu querer 2 mais 1 e ter um resultado de 4 que eu não vou conseguir ter. Então, muitas vezes a gente quer a solução, mas a gente não quer a ação. E aí tem uma frase que diz, né? Se eu continuar fazendo as mesmas ações, eu vou ter os mesmos resultados. Eu quero um resultado diferente, eu vou ter que mudar o que eu faço. E às vezes mudar o que eu faço é sair desse piloto automático, que muitas vezes eu estou, para ir, né, para fazer escolhas diferentes. E é sempre um momento de romper. E romper nunca é fácil, porque a tua mente já está acostumada com aquilo, o teu corpo já está acostumado com aquilo, o teu ambiente já está com aquilo, né? Porque se eu aceito, se eu tenho uma vida social, eu como tudo que eu penso, tudo que está na minha frente, tudo que eu quero, eu tô me relacionando, eu tô aqui com os amigos, eu tô sendo aceita, Agora, se você começa a restringir, ai, que chata, ai, que isso, e aí a gente não quer esse rótulo, porque a gente tem medo de ser excluída, porque a gente tem medo de ser rejeitada, porque a gente tem medo de ser aceita, e aí começa. O emagrecimento é só um exemplo, né? Mas esse exemplo serve para tudo na sua vida. Aquilo que você quer mudar, aquele resultado que você quer mudar, precisa de uma ação diferente. Ai, Michelle, eu quero crescer financeiramente. Mas você tá no mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa, você precisa fazer algo diferente, né? Cria uma outra fonte de renda, né? Estuda como é que você pode crescer na sua área, busca outras oportunidades, porque se você ficar onde tá, você vai ter sempre os mesmos resultados. Ai, mas eu não quero procurar, não quero um outro trabalho, não quero uma outra fonte de... Ai, não, isso dá muito trabalho, deixa eu ficar aqui. Entendeu? E aí você continua no seu piloto automático. A vida é desafios, né? Jesus mesmo disse, né? Na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que são aflições? São desafios, e desafios nos fazem crescer. Desafios nos fazem, né, evoluir. Sempre quando eu faço uma avaliação de identidade, tem alguns gráficos lá que mostram os desafios, que mostram aonde você está querendo evoluir, aonde você está querendo crescer. E muitas vezes quando a gente faz o gráfico, tem pessoas que querem diminuir. Eu não quero mais ter paciência, eu não quero mais ter racionalidade, eu não quero mais ter sociabilidade. Por quê? Porque elas estão sendo feridas. E aí elas querem se acuar. Mas eu preciso resolver aquilo que está me ferindo para que eu avance, né? Porque se eu não avanço, eu vou morrendo aos poucos. O que é morrer aos poucos, Michelle? Eu passo uma vida sobrevivendo. Então, se você tem desafios, você está vivendo, bem-vindo à vida, né? E desafios nos fazem crescer. A minha mãe tem 80 anos. E quando ela tem que aprender sobre um aplicativo novo, sobre algo, ela diz que eu não consegue. Não, consegue. E ela vai e ela fuça. Aquilo... Para ela vencer um desafio. E isso ela está vivendo, né? E isso vai dando mais qualidade de vida pra gente, a gente vai crescendo mais. Então, desafios, a gente tem que parar e às vezes até trocar a palavrinha, porque a gente diz assim, chega, oi fulano, tá tudo bem? Ai, tô cheio de problema, tô todo enrolado. Gente, muda pra desafio, tô com os desafios, mas tô
tô buscando solução, tô aprendendo, tô crescendo, tô evoluindo. E quanto mais... É que nem um jogo de videogame, né? A gente tá na primeira fase, é difícil, mas aí tu passou a primeira fase. E aí quando tu passou a primeira fase, se tu for jogar a primeira fase do videogame, tu já tá até ensinando outra pessoa. Cara, tu tem que fazer isso aqui, isso aqui. E aí tu vai pra segunda fase. Segunda fase é mais difícil, né? Você vai ter que se desafiar um pouco mais, você vai precisar racionalizar um pouco mais. Mas daqui a pouco você já passa da segunda e vai pra terceira. E aí a gente tá crescendo. E aí a gente tá ganhando, quando a gente vence um desafio, quando a gente supera um desafio, a gente tá ganhando inteligência emocional, a gente tá ganhando maturidade comportamental, né? E muitas vezes a gente não olha pra nossa identidade porque a gente não quer olhar pra nossa história de vida. Voltou. A gente não quer olhar para aquela história tão difícil de vida lá atrás. E aí, quando eu não quero olhar para minha história de vida, que muitas vezes foi difícil, eu anulo coisas da minha identidade. Não quero olhar para essa história. Isso não, né? Eu não quero olhar para isso porque me traz dor. Aí, e muitas vezes isso é inconsciente. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: não, Michelle, eu não lembro nada da minha infância. Eu sei que foi difícil. E não tem nada de bom na minha infância. Só tem tragédia, só tem dor, só tem coisa ruim. Mas é por quê? Né? Porque ela tá tão presa na dor que ela não consegue lembrar das coisas boas que teve. Porque se a pessoa tá aqui com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, e ela tá aqui contando, né? E tá viva, né? Tá aqui buscando ajuda. É porque ela tem algo de bom? Claro que tem. E lá atrás tá a grande força dela. Só que às vezes a dor é tão grande que eu não quero olhar, que eu não quero trazer. E aí eu fico perdida na minha identidade. Porque eu não nasci aos 20 anos, eu não nasci aos 30 anos, eu nasci dessa história. E o que a gente às vezes anula, quando a gente traz muita dor, a gente anula as coisas boas e a gente anula a nossa força e o nosso poder. Porque se eu tive uma história de vida difícil, e eu venho e eu conto isso com autoridade, porque eu vim de uma história de vida difícil. Só que essa história de vida transformou a Michelle que é hoje, uma Michelle forte, uma Michelle decidida, uma Michelle que vai olhar quantas vezes forem necessários para aquilo que dói e vai resolver, porque ela já entendeu que quando ela resolve, ela cresce, que quando ela resolve, ela evolui, que quando eu resolvo, eu simplifico a vida da minha geração futura. Por quê? Porque eu aprendi sobre isso. Mas se eu não ir lá e resgatar a minha identidade, se eu não ir lá e olhar para minha história, curar o que ainda me dói, aquilo que eu não quero olhar e trazer dela a minha força e o meu poder, eu sempre vou estar bloqueado em alguma área da minha vida. É o relacionamento que não dá certo, é o financeiro que não dá certo, é o emocional. Alguma área da sua vida sempre vai estar bloqueada, porque falta algo. E aí, o que eu preciso? Eu preciso da coragem de reconhecer a minha história, né? De olhar para ela com amor, com resiliência, com empatia, né? Com coragem e olhar para ela o que eu preciso olhar. Outro benefício, né, do senso de identidade é a gente sentir pertencimento, né? Sem se perder no outro. É aquilo que eu falei, né? Muitas vezes a gente coloca o nosso pertencimento, quem a gente é, no outro. Então, enquanto o outro tá ali do meu lado, enquanto o outro tá ali, eu sou forte. O outro sai da minha vida, e isso pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, né? O outro se afasta, ponto, acabei, né? Então, é se sentir pertencente, orgulho dessa história, orgulho de quem você é, né? E quando eu estou perdida da minha identidade, o que acontece, né? Eu me moldo para tentar caber na vida dos outros. Eu me moldo para agradar os outros, né? E aí eu tô sempre agradando. E o que me agrada? O que é importante para mim? O que a Michelle gosta? O que a Michelle ama fazer, né? E eu tô sempre fazendo pelos outros, né? E aí eu vou me perdendo. E essa faísca de identidade, a gente vai deixando ela morrer. E eu tô sempre pelos outros, né? Até que chega um momento que eu preciso parar e olhar pra mim.
Fico perdida sem saber o que eu quero, né? Ai, será que é isso? Será que é aquilo? Por quê? Porque eu não tenho convicção de quem eu sou, né? Dos meus valores, das minhas crenças, da minha identidade, né? Tenho dificuldades de me posicionar. Aquela pessoa que ela fica tentando ser um pouquinho de cada pessoa, tentando ser Jesus Cristo. É isso que eu falo na minha avaliação de identidade. A pessoa tenta ser Jesus Cristo para agradar a todos, né? Para não ferir ninguém, para não ser excluída de nada, né? E para estar ali. E vive com sentimentos de que não sou boa o suficiente. Porque se eu não reconheço em mim as minhas principais características, os meus principais valores, a minha principal essência, né? Eu sempre vou ter o sentimento de que eu não sou boa o suficiente. Eu não sou boa o suficiente. E aí nada é suficiente. Nada é suficiente. Vamos pegar um exemplo bem simples, né? Até hoje alguém comentou comigo assim: ai, mas quando a gente ganha mais, a gente gasta mais. Nunca é o suficiente. Porque, Michelle, mas o que isso tem a ver com dinheiro? Tudo tem a ver, como eu falei. Quando eu não tenho meu senso de identidade, quando eu não sei quem eu sou com clareza, quando eu não tenho convicção sobre isso, quando eu não me posiciono dentro do que eu sou, eu sempre vou ter o sentimento de que não é o suficiente. E aí eu crio inconscientemente, tá, gente? Isso não é consciente, mas a partir do momento que esse padrão parece semelhante aqui na minha vida. Aí é um ponto de atenção. Aí é um ponto que eu preciso olhar. Então, eu crio um mecanismo para que aquilo ali realmente nunca seja suficiente, né? E perguntas importantes que vocês precisam fazer, né? Sobre quem vocês são, né? Quem eu sou? Quem eu sou sem ser a esposa do fulano, a mãe do Beltrano, sem ser essa profissional, sem ter esse crachá, sem ter esse diploma. Quem eu sou na essência, né? E outra pergunta que vocês precisam responder para vocês: o que é importante para mim? Importante para mim é ter meu marido do meu lado. Importante para mim é ter meus filhos. Não, eu não perguntei o que é importante pro seu marido. Eu não perguntei o que é importante sobre os seus filhos. O que é importante sobre você, né? Quais são os seus valores? Né? O que é muito importante para você? Quais são os seus valores principais? Porque eu preciso ter convicção. Quando eu faço o exercício de valores, que é um exercício muito simples, que eu faço com os meus clientes, nos meus processos, eu digo assim: esses valores você precisa ter escrito na sua testa. Para os outros verem, não. Para você se ver. Para você saber. Porque quando eu sei o que é importante para mim, quando eu sei quais são os meus valores principais, eu sei onde eu devo me posicionar. Não, isso aqui não é para mim. Isso aqui não tá dentro dos meus valores. E eu vou pegar um exemplo, por exemplo. Um dos meus valores principais é liberdade. Eu preciso ter liberdade, autonomia e independência. Isso é importantíssimo para Michelle. Isso é um motivador interno. Então, se alguém me disser assim: Michelle, eu tenho esse trabalho para você, mas esse trabalho você tem que estar aqui das 8 às 18 e tal, todos os dias. Não cabo ali. Porque eu já aprendi sobre quem eu sou, eu já sei que liberdade, autonomia e independência é importante para mim. Liberdade é um dos meus valores principais. Eu não vou me colocar ali. Porque se eu me colocar ali, eu vou estar me anulando. Eu vou estar anulando quem eu sou. Então, isso é importante para mim. Então, o que é importante para você? O que é mais importante para você? Tem isso claro, tenha convicção, coloque isso no teu corpo, no teu jeito de sentir, no teu jeito de agir, no teu jeito de respirar. Porque aí, tudo à sua volta vai ornar dentro daquilo que é importante para você, né? Eu sempre gosto de falar algo que é assim: nada é do nada. Nada acontece do nada. Nenhuma pessoa aparece na tua vida do nada. Ninguém fala alguma coisa do nada. Sempre tem algo, tem um aprendizado e tem algo que a gente precisa internalizar. E muitas vezes é resposta daquele bloqueio, daquilo que a gente está buscando. Só que às vezes a gente está tão na negação que a gente não olha, a gente está agindo como criança que quer aquilo que quer. Eu só quero aquela parte gostosinha. Mas a vida do adulto não é fazer só o que quer.
é fazer o que precisa ser feito, né? Eu tava comentando, né? Muita gente acha que eu tenho um perfil influente, né? Na minha avaliação de identidade, eu não tenho um perfil influente, né? Mas por que que eu falo? Porque eu comunico? Porque eu sei quem eu sou, e o meu perfil é dominante. O meu dominante, a minha forma de comunicar, ela é muito mais baseada no meu dominante, no resultado que eu quero, do que num perfil influente. E às vezes eu não gosto de falar tanto, mas eu preciso. Por quê? Porque adultos não fazem só o que querem, fazem o que é preciso fazer. Então, o que que você precisa fazer para chegar no resultado que você quer e que você não quer fazer? Ah, não! Acordar às 5 da manhã? Não, tô fora. Então, você não vai ter o resultado que quer. Só que muitas pessoas, e ok, se a pessoa não quer, e talvez acordar às 5 da manhã seja algo que seja importante para ela alcançar o resultado que ela quer, e ela não quer, ela tá abrindo mão daquele resultado. Ok, é escolha dela, livre-arbítrio. Só que ainda essa pessoa, ela fica reclamando. Ela fica reclamando para todo mundo. Vamos pegar o exemplo do emagrecimento que eu falei antes, que eu falei lá no começo. A pessoa quer emagrecer, só que muitas vezes ela não quer fazer o que é preciso fazer para emagrecer. Ela não quer abrir mão do que precisa abrir mão para emagrecer. E aí ela não tem o resultado. Ok, é uma escolha dela. Não, Shelly, eu quero comer o que eu quero. Para mim, vida é poder comer o que eu quero na hora que eu quero. Isso é o mais importante para mim. Ok, a escolha é sua. Só que ela chega lá pra você e diz: ai, tô tão gorda, não consigo emagrecer. Tô tão acima do peso, não consigo emagrecer. Cara, ela não quer fazer o que precisa ser feito e ela ainda fica reclamando. Ela fica reclamando o tempo todo daquilo. Gente, tomem decisões como adultos. Adultos não fazem só o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Ai, Michele, porque assim o dinheiro não dá, o dinheiro acaba. Se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Dei exemplo de emagrecimento, dei exemplo de vida financeira, ambos é tudo a mesma coisa. Gente, se vocês fizeram as mesmas coisas, mas se eu disser pra você assim, ah tá, tu tá com problema financeiro? Então tá, você tem que fazer isso, isso, isso. Ah não, Michele, isso não, isso é muito difícil, isso eu não quero fazer não, vou ficar aqui. Ok, então fica aí. Só que a pessoa vai reclamar. E aí reclamar o quê? Reclamar. E aí o universo, nada do nada, que eu falei pra vocês, vai trazer cada vez mais daquilo que ela tá reclamando, que ela tá clamando, né? Por quê? Porque ela quer continuar na primeira fase do videogame. Ela não quer ir pra segunda fase do videogame. Ela não quer ir pra terceira fase do videogame. Ela não quer terminar esse jogo e começar um outro jogo. Ela tá lá ainda no mesmo jogo de videogame da primeira fase, porque ela não quer. E é uma escolha dela. Então eu preciso saber quem eu sou, o que é importante pra mim, quais são os meus valores, os meus desejos. Gente, muitas pessoas não sabem nem o que elas querem. Ai, não sei. Deixa rolar, deixa acontecer. Gente, você precisa ter clareza do que você quer. Tem pessoas que têm dificuldade de falar de sonhos. Tem pessoas que têm dificuldade de planejar algo que ela quer realizar em 2025. Por quê? Porque ela foi podada de sonhar, porque falaram pra ela que ela tem que ter os pés no chão, porque falaram pra ela que a realidade de vida dela é aquela, e aquela que ela tem que ficar, e aquela que ela tem... E aí ela se podou e ela aceitou ficar naquele lugar. O que eu preciso fazer pra sair? Eu preciso dar o primeiro passo. E aí, falando de primeiro passo, o que acontece muitas vezes? Que quando a gente fala para a pessoa fazer um pequeno passo, que às vezes chegar, pegar, abrir uma gaveta lá do teu armário e arrumar aquela gaveta, é um pequeno passo, é uma coisa assim. Michele, eu preciso organizar a minha vida. Ok? Começa pelas tuas gavetas. Michele, eu tô sobrecarregada. Começa, bota um leve entulho na frente da tua casa e começa a tirar um monte de coisa que tá entulhado lá. É uma ação, é um passo simples. Mas a pessoa já quer, eu tô entulhada de coisa, meu financeiro não cresce. O que ela quer, ela já quer ver a conta dela estourando. Mas ela não faz o que precisa ser feito, que é os pequenos passos. Como é que uma criança começa a andar? A minha neta mais velha começou a andar alguns meses atrás. E eu lembro de um vídeo que a minha filha mandou. Ela, né, o pai, vem, e ela levantando e dando o primeiro passo e 2 passinhos e ela caiu. E aí ela levantou, segurou, e é sobre isso. É sobre você decidir o pequeno passo.
A minha neta não começou correndo direto. Ela começou dando um pequeno passo. E às vezes a gente precisa desse pequeno passo. Que mais? O que me diferencia das outras pessoas, né? Nós somos seres únicos. A gente tem um DNA único. Nós podemos ter características parecidas, nós podemos ter habilidades parecidas, mas algo nos diferencia dos outros. E você precisa encontrar o que te diferencia dos outros. Ai, Michelle, eu não sei. Então, fica até o final dessa live que eu vou fazer um exercício muito especial com vocês. Mas você precisa saber o que te diferencia das outras pessoas, né? O que você é única. Encontrar o seu algo único. Eu sou a Michelle e eu tenho as minhas dores, eu tenho os meus pontos fortes, eu tenho a minha força, eu tenho a minha história. Ela pode ser uma história difícil para alguns, pode ser que a minha história seja muito mais simples do que a história de outros, eu não sei, cada um tem a sua história, por isso que cada um é único, né? E quando a gente entende sobre identidade, sobre ser único, sobre encontrar o que nos diferencia dos outros, a gente sai do julgamento. Porque cada um viveu uma história, cada um tem uma experiência, cada um tem uma forma de sentir. Se eu pego 3 irmãos, foram criados com a mesma família, foram criados do mesmo jeito, cada um sentiu de um jeito aquilo que aconteceu. Se a mãe foi rude com 3 filhos, talvez um entendeu que aquilo era bom para ele e fez ele crescer, o outro ficou magoado, e cada um vai levar aquilo para a vida de uma maneira. Alguém tá certo, tá errado? Não, é sobre o que ele sentiu. E o que nos machuca não é a história que a gente viveu, é sobre como a gente sentiu, o que a gente sentiu quando tudo aconteceu. E é o sentimento que aconteceu quando tudo aconteceu que nos causa dor. E aí o que eu preciso? Eu preciso ir lá, agora, adulto, porque eu não sou mais criança, olhar para o que aconteceu e olhar aquilo com outros olhos, um olhar de alguém maduro e adulto hoje, e olhar com um novo significado. Um significado que não me paralise, que não me bloqueie, que não deixe eu de viver a minha vida. Senão, muitas vezes a gente está só vivendo uma repetição da vida dos nossos pais. Nossa, minha mãe não deu certo nos relacionamentos, eu não dou certo nos relacionamentos e eu vou ficar aqui, porque eu quero me sentir pertencente. E aí eu fico presa a um rótulo que eu vivi, que eu experienciei, que é a história da minha vida, e eu não saio daquilo. Porque eu preciso mudar o sentimento do acontecimento, para que eu esteja livre, vazia, para acessar a essência. Aqui está a essência, a gente recebeu vários rótulos, vários sentimentos, várias emoções, e a gente vai se preenchendo. Eu preciso esvaziar isso aqui, porque nem tudo que os meus pais falaram, nem tudo que eu vi é verdade. Porque assim, se fosse verdade, por exemplo assim, o relacionamento dos meus pais na infância. Meu pai era um homem violento. Ele batia na minha mãe, ele espancava minha mãe, né? Ele traía minha mãe. Esse é o modelo de relacionamento que eu aprendi. Eu cresço, vou pra vida, o que eu aprendo sobre relacionamento? Violência, traição. E aí o que eu vivo na minha vida? Relacionamento de traição, de violência. Por quê? Porque era a verdade que eu tinha aqui dentro. Era o que eu aprendi, eu não tinha uma outra informação de mundo. Mas é verdade que nenhum relacionamento dá certo? É verdade que a gente não pode ser feliz num relacionamento? Não! E quando mudou na minha vida? Quando eu me questionei, peraí, tem algo errado? E aí eu fui, olhei pra minha história, assumi a minha identidade, quebrei aquela verdade que eu trazia que não me fazia ser feliz nos relacionamentos e construí para mim uma verdade que faz sentido para mim. Isso não muda quem eu sou, mas muda a história que eu vivo. E aí é isso que eu quero falar para vocês. E aí a gente já vai pro exercício, que é quem eu sou e como eu estou, né? Eu sempre falo que quando eu faço uma avaliação de identidade, até me perguntaram sobre avaliação de identidade, gente, tem informações nos posts do meu perfil, ali no feed,
Qualquer coisa me mandem no privado, né? Porque não é a função aqui não é trazer a avaliação de identidade para vocês, mas a gente falar sobre senso de identidade. Mas eu sempre começo quando eu entrego uma devolutiva para alguém que fez a avaliação de identidade, que são mais de 100 testes, mais de 100 folhas de teste, né? Que fala sobre quem a pessoa é que nem eu vou fazer um check-up, eu vou no laboratório, vou fazer um exame, vou fazer de tudo para ver como é que tá. Quando eu vou pegar o resultado desse exame, talvez vai ter um colesterol que tá alto, uma diabetes, uma tireoide, alguma coisa. Então, quando eu faço a avaliação de identidade, ela mostra quem eu sou e como eu estou. E quando eu pego uma avaliação de identidade, a gente vê como a pessoa está. Porque como eu estou, são as experiências e os ambientes que eu vivi, o que eu estou vivendo agora. Então, se eu vim de uma história que eu vivi, eu aprendi de um relacionamento tóxico, e eu acredito que o relacionamento é tóxico, e eu crio relacionamentos tóxicos na minha vida, é uma verdade. Agora, quando eu mudo essa experiência, eu mudo também o ambiente que eu estou vivendo agora. Então, eu preciso analisar, e isso é uma análise sua, é que você precisa saber se... Ok, Michelle, a vida financeira que eu tenho hoje é a vida que eu quero, eu tô feliz, ou eu estou acomodado? Tá bom, né? Dando pra pagar as contas, tá bom. Dando pra sobreviver, tá bom, né? Aí você tá lá na zoninha de conforto, você tá lá fechado. Se o relacionamento que você tem tá bom, se o peso que você está tá bom, se a saúde que você tem tá bom. Se não tá, você precisa olhar para as experiências que você viveu sobre esse assunto e os ambientes que você está vivendo agora, porque muitas vezes eu estou indo para algo que não faz sentido com a minha identidade, né? E eu estou fugindo de mim. E aí eu estou cada vez mais me afastando da minha identidade. Então, quando eu faço uma avaliação, a gente vê como você está e quem é você e como você está. E aí, fazendo análise de tudo, a pessoa entende. Opa, eu tô indo pro caminho errado. Agora eu preciso ir para esse caminho. Eu gosto sempre de trazer um exemplo da minha filha, a mais nova. Ela tinha 16 para 17 anos e ela estava vivendo alguns conflitos. Eu disse, filha, vamos fazer uma avaliação de identidade. Ela fez todos os testes, eu peguei a avaliação de identidade, eu fiquei 3 horas numa sessão devolutiva com ela. E a frase que ela me disse no final da avaliação, ela disse assim, mãe, sabe o que parece? Parece que eu estava me afogando e a mãe jogou a boia e eu submergi. Agora faz todo sentido. E o que aconteceu depois que ela entendeu quem ela era? Ela entendeu que ela estava num caminho todo errado por causa das experiências do ambiente e ela voltou para quem ela era. Ela começou a fazer escolhas que faziam mais sentido com quem ela era, né? E quando você faz a avaliação de identidade, pode ser que em algumas áreas você perceba que, ok, está bom. Nossa, vamos pegar o exemplo do exame, né? Nossa, meu colesterol tá bom, meu triglicerídeos tá bom, né? Algumas áreas tá bom, mas tem algumas áreas que não estão tão bom assim e que você precisa olhar, né? E aí, eu tenho uma frase que eu gosto muito também, quando eu vejo, não tem como desver. Então, você pode ver algo que precisa mudar, uma realidade, mas a mudança é aqui dentro, tem que te dar um motivo, tem que dar uma... Eu digo assim, que o meu perfil comportamental, a ação dele é movida pela raiva. E não é raiva pelo outro, é raiva pela situação que eu tô vivendo. E eu decido mudar e não tem outra escolha. E a tua decisão de mudar tem que ser que nem respirar. O que é mais importante pra você? Se eu estiver te afogando no mar, se eu estiver te empurrando pra baixo, naquele momento, o que é mais importante pra você? Respirar. Isso tem que ser a decisão mais importante pra você, pra tudo que você for fazer em relação àquilo, senão você não muda. Então, é entender qual área não tá boa e que eu preciso mudar. E quando eu vejo... Por isso que eu sempre digo nos meus atendimentos, nas minhas mentorias, anota o que fez sentido, o que mexeu com você e começa a se questionar. O nosso corpo é inteligente. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente precisa tá registrado no nosso inconsciente. A gente só precisa acessar, tá?
Então, é dentro da gente que tem essas respostas. Por isso que eu vou para um processo terapêutico, por isso que eu faço uma mentoria, para acessar as respostas que tá aqui dentro, né? Não é o mentor que vai dizer, ele vai te orientar, vai te conduzir, mas se não fizer sentido para você, a mudança não vai acontecer. Então, quando a gente vê, não tem como desver. Se você perceber que um comportamento não tá legal, você pode até continuar tendo o mesmo comportamento, né? Mas você viu, e isso vai te incomodar muito mais. Gente, agora eu quero fazer um exercício com vocês, é um exercício bem especial. Se você estiver num ambiente tranquilo, né, melhor ainda. Se você tiver aí, puder ir para um ambiente tranquilo agora, vai lá para um ambiente mais tranquilo, que você possa ficar mais reservado, né? E eu quero fazer um exercício, ele chama Além dos Papéis. Para que você se conecte com quem você é além dos papéis. Além do papel de ser mãe, além do papel de ser filha, além do papel de ser profissional, além do papel de ser esposa, além dos papéis que você exerce, né? Eu quero que você encontre algo dentro de você mais importante. Então, se você puder ter um papel e uma caneta para deixar aí do ladinho, deixa, tá? Mas agora eu quero pedir para você respirar bem fundo, tá? Se conectar. Se você puder sentar, eu não sei se você tá dirigindo, não tá? Se não tiver, só ouça o que eu tô falando. Depois vai lá no meu canal de YouTube e faz esse exercício para você. Então, para, né? Respira. Se puder sentar, né, de uma forma reta, com os braços soltos sobre as suas pernas, descruzar as pernas e tomar 3 respirações bem profundas. Inspirando o máximo que você conseguir, segura um pouquinho o ar, solta devagar, soltando todo o ar, sente o abdômen encher, esvaziar, vai enchendo todo o teu pulmão, todo o teu abdômen, aquela respiração bem profunda e consciente. E quando você já tiver feito essas 3 respirações, tá? Então, vou imaginar que você já fez aí as 3 respirações. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos por um instante agora, né? Se você estiver num lugar seguro. Respirar bem fundo e soltar. E soltar é soltar o teu corpo. E eu vou até baixar um pouquinho o tom da minha voz para que você possa fazer esse exercício, né? Então, respira mais uma vez. Solta devagar o ar, percebendo o seu corpo, percebendo a sua respiração. Agora imagina, de olhos fechados, que você vai tirando camadas de você. Camadas de papéis que você tem carregado. Primeiro, você tira o crachá da profissional que você é, ou o título da profissional que você é. Se você é mãe, tira agora a capa de mãe. Tira a capa de filha, de ser a melhor filha, de dar conta de tudo, de proteger, de cuidar. Tira essa filha heroína. Tira agora a camada de esposa, ou de namorada, ou de ex-esposa. Tira agora a camada da amiga. E além dessas camadas, eu vou te convidar também a tirar os rótulos. O rótulo da forte. O rótulo daquela que tem que dar conta. O rótulo da boazinha. Da certinha. Aquele rótulo daquela que sempre cede. E se tiver algum outro rótulo que vem agora na sua mente, tira também. Vai ficando só você. Sem obrigações, sem expectativas, apenas você.
Quem sobra aí dentro? O que essa mulher sente? O que essa mulher sonha? O que essa mulher deseja quando ninguém está olhando? Eu vou repetir para você. O que essa mulher sente? O que essa mulher deseja? O que ela sonha quando ninguém está olhando? E se você fez o exercício até aqui, eu vou te convidar quando você estiver pronta, com muita calma e abrindo os teus olhos, devagar, com muito amor. E escreve 3 palavras que definem quem é você na sua essência. Quem é você? Sem as capas, sem os rótulos, sem as camadas. Escreve 3 palavras que definem você. E essas palavras, elas não precisam fazer sentido para ninguém, além de você. Mas guarde essas palavras no seu coração. Porque essas 3 palavras que você conseguiu escrever guardam a chave para reconectar você com a sua verdadeira essência, com a sua verdadeira identidade. Espero que tenha feito sentido. E se você ficou até aqui e você lembrar de alguém que precisa ouvir essa live, que precisa fazer esse exercício, compartilhe essa live. Se isso fez sentido para você hoje, imagino que a gente pode descobrir juntas nas próximas lives do Papo com a Mi. Então compartilha com uma mulher que você ama e sente que precisa se reconectar com quem ela é. E depois me conta aqui nos comentários do Instagram, do YouTube, o que sobrou quando você tirou todos os papéis. Eu quero saber disso. Um beijo no coração e eu espero você no segundo episódio do Papo com a Mi. Beijo, gente!